Hoje nós vamos falar de um assunto bem engraçado ou não. Depende do seu humor, depende do seu momento, depende do que você está vivendo. Às vezes você está num momento maravilhoso e que vontade de rir quando está em amigos ou numa situação que você sempre buscou. Mas se você está num momento triste, ruim, você fica procurando aquela tal felicidade. Mas como encontrar essa tal felicidade? Muitos procuram em vários lugares. Onde que nós vamos encontrar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que é para te ajudar, para te fortalecer ou para fazer você pensar. Bom, nós vamos falar hoje sobre a felicidade. Por que as pessoas buscam tanto a felicidade? Essa eterna busca. E às vezes quando você pensa que encontrou, não era bem isso que eu queria. Ou com certeza você já deve ter ouvido aquela frase assim, eu era feliz e não sabia. Nós vamos falar sobre isso. Eu sou Angeli, sou educadora parental, sexual e gosto também muito dessa parte educacional, de buscar o conhecimento pela neurociência e trabalho com a prevenção ao abuso sexual. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre educação emocional. Eu não vim sozinha, trouxe um convidado que lida bastante com isso dentro da área dele. Eu convidei um médico, nosso amigo Kleber Pérez. O Kleber, ele é médico, mas ele tem tanta especialidade que eu vou deixar para ele falar. Né, Kleber? O Kleber convive com a gente ali o tempo todo na nossa comunidade, na nossa igreja adventista. Já trabalhou bastante com os meus filhos, então é uma pessoa assim, que a gente busca bastante como conselheiro, principalmente nessa área, né, Kleber? De educação emocional, de vez em quando a gente dá uma cutucada. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Kleber, antes da gente conversar sobre esse assunto, para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, como que é o seu dia a dia aí pra gente conhecer. Bom, me chamo Kleber Pérez, eu sou médico, trabalho na parte de nutrologia e medicina esportiva. Tenho formação também em cirurgia do aparelho digestivo, né? Fazia ali antes a famosa bariátrica, mas acabei mudando de área, que eu achei que não era tão legal assim. E hoje trato de forma abrangente realmente da pessoa como um todo, né? Que eu costumo dizer, que é corpo, mente e espírito. Então a gente está aí para ajudar no que a gente puder. Então você já está agora numa outra parte dessa... Mas ainda você chega a fazer cirurgias bariátricas? Não faz mais? Na verdade faz acho que uns 4 anos que eu não opero mais, vamos dizer assim. Olha, eu acho que você já encontrou vários tipos de pacientes com cada... assim, chega com cada pedido para você, não é? Sim, sim. É bem interessante essa parte da felicidade, porque muitos acham que um objetivo único, né, é o que vai trazer felicidade, desde ganhar muito dinheiro, desde emagrecer, né, ser uma pessoa magra. E na verdade a gente sabe que não tem essa única relação, né? A relação é muito mais complexa do que um único ponto, vamos dizer assim, a ser alcançado na nossa vida. Né? Mas cada um busca de um jeito, né, Sim, Kleber? Às vezes sim. não é profissão, alguns no casamento, né? Uma eterna busca pelo casamento perfeito. Às vezes eu vejo muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe, então ser mãe para elas seria, né, o auge da felicidade. Eu vejo que cada pessoa tem um lugar ali onde ela talvez se sentiria feliz se ela conseguisse conquistar. Você encontra vários pacientes ali, com certeza, quando vão te buscar é porque eles estão infelizes. Sim, isso é verdade. Com alguma coisa. Você faz anamnese, pede os primeiros exames. Nos exames você já consegue observar, porque a gente muita gente acha que tá tudo bem com o corpo, tá tudo bem, não passo mal, não tô doente, eu me alimento bem e acha que tá tudo certo. Quando você pede os exames, que eu sei que é primordial para você começar o seu tratamento, você consegue identificar ali, talvez, o porquê que aquela pessoa esteja infeliz? Sim, ali na verdade nos exames a gente consegue observar algumas avaliações, né, dentre vitaminas, hormônios, minerais, que possam estar prejudicando, vamos dizer assim, a busca pelo objetivo principal, que seria às vezes esse objetivo que a deixaria feliz, né? Então, laboratorialmente, essa avaliação ela é mais sucinta
e me dá vamos dizer assim, uma parte do que realmente possa estar atrapalhando ela a chegar nesse ponto, na felicidade, vamos dizer assim, que ela busca, né? E o restante é o realmente que é importante, que é a anamnese. Às vezes você avalia mesmo o paciente, conversa com o paciente e você vê realmente que tem bastante coisas, vamos dizer assim, Nas informações desestruturadas ali, né? que vão realmente impedir ela naquele momento de chegar à felicidade, né? Então é dela. possível, Kleber, que por causa de algum hormônio ou uma disfunção de vitaminas no corpo, ela esteja, então, talvez triste por causa dessa deficiência? Sim, eu não digo às vezes ser 100% da Sim. tristeza, mas uma boa parte sim. Por Porque exemplo, tudo se complementa, né? isso, porque às vezes vamos dar um exemplo assim, é a vitamina X que está baixa, né? Não é você melhorando essa vitamina X que ela vai deixar de Sim, ficar triste, mas com certeza já vai às vezes proporcionar uma melhor disposição ao longo Para da você vida realizar dela. as outras Isso. atividades, entendi. Eu já ouvi falar muito, já estudei algumas coisas, mas gostaria que você falasse sobre os tais hormônios da felicidade, né? Quais Sim. são esses hormônios que o corpo precisa estar produzindo para que você tenha uma vida saudável, eu digo, né? A gente tem variações de hormônios importantes, como, por exemplo, a serotonina, que é bastante conhecido, né? Hoje a gente fala bastante da serotonina. Temos também a dopamina, né? Que também ali em conjunto, né? A dopamina até é um hormônio onde dá mais vontades, né? Você fica com mais vontade. Até tem uma relação que o pessoal coloca bastante a dopamina com o libido, né? Com a vontade mesmo de realizar A relação sexual. sexual. E a serotonina é como se fosse o plus, né? É realmente a sensação de felicidade, aquela sensação de dever cumprido. Mas temos também a ocitocina, que é a relação de afeto, de amor, né? Vamos dizer assim, de cuidados que tem. E todos esses hormônios são regulados, vamos dizer, de forma natural pelo nosso próprio organismo, por isso que ele tem que estar bem cuidado, né? Funcionando muito bem, trazendo sempre resultados onde a gente esteja animado, disposto e feliz na busca dos nossos objetivos, vamos dizer assim. Tá. Muita gente busca esses hormônios através de remédios, certo? Mas a gente sabe que tem alguns hábitos que o ser humano deixa de fazer, né? Sim. E que o nosso corpo vai deixando de produzir. Eu já fiz teste várias vezes, já fiquei parada, assim, né? Como se diz, uma pessoa sedentária. Sim. E eu vi o quanto isso foi prejudicial. E quando eu comecei a movimentar para fazer todas essas... A gente fala dos 8 remédios, né? A gente acredita nos 8 remédios naturais da vida. Como que o nosso corpo responde, né, Kleber? É incrível. Sim. Você, às vezes, nem precisa de suplementação se você fizer uma regularidade, né? Uma constância de hábitos, né? Não é só alimentação, né? Não. Que hábitos são esses? Fala pra gente desses 8 remédios ou esses hábitos que o ser humano pode sozinho proporcionar. Isso é bem interessante, né? Hoje em dia a gente... O mal maior, eu acho, assim, da humanidade é tentar buscar resoluções onde é mais fácil, é só tomar algo, né? Tipo, igual em filme, né, que aparece, né? Tomar a pílula da felicidade. A pílula da felicidade, a pílula verdade. que dá disposição. Então, o ser humano hoje ele está muito, vamos dizer assim, prático, mas para fazer coisas simples, que é tomar algo. Então, sempre você está na busca de tomar algo para se sentir melhor em tal coisa, vamos dizer assim. E na verdade não é bem assim, né? O tomar algo, que é o tratamento, na minha opinião, é o final, né? É onde você já fez de tudo ali e ainda não ficou bom. Porque se ficar bom, não vem Seria um complemento, né? Isso, entendeu? Então, por exemplo, falar de uma coisa bem simples assim, mas difícil de fazer hoje no mundo devido à correria. A vitamina D, né, que hoje já é considerada um hormônio, ela previne ali a osteoporose nas mulheres na menopausa, nos homens também.
ela ajuda muito no sistema de imunidade, ela ajuda na parte metabólica ali, no controle do colesterol, isso tudo já é comprovado. Aí a pessoa chega e fala assim, não, eu preciso de vitamina D, todo mundo precisa. Só que para você ter essa vitamina D sem precisar de suplementação, às vezes você vai ter que tomar banho de sol em torno de 4 a 5 vezes na semana por volta de 20 minutos. E dependendo do horário também. E dependendo do horário, que é em torno ali das 10, 11 até as mesmo aqui em Cuiabá? 15 horas, mesmo aqui em Cuiabá. Meu pai. Só que aí entra os viés, né, que a gente fala. Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas não sei o quê. Então vai ter que tomar algo. Mas você tá vendo que se não teria custo nenhum? Aqui em Cuiabá, que custo que te daria tomar sol? Nenhum. Olha só a lua que é aqui fora, né? Vamos dizer aqui assim. é um sol para cada um. Então, você entendeu? Então, assim, se você fizesse essa prática, você ia ter vitamina D o resto da vida. Porque o sol vai estar aí, né? Vamos dizer assim. Então, essas coisas que são importantes. E aí, por exemplo, né, só para deixar até claro, não, Cleber, mas eu tomo sol, e eu saio, dirijo, vou almoçar, dentro do carro eu tô tomando sol. Dificilmente, principalmente as mulheres, né? Geralmente elas estão de protetores solares e as películas hoje são, previnem, né, os raios ultravioleta, que são esses raios que transformam a vitamina D na forma ativa, né? Vamos dizer assim. No caso, pessoa que fica, por exemplo, motoboy, que é o dia inteiro no sol. Porque ele tá com roupa. Isso, eu pergunto por causa da roupa. Solar, a roupa também previne, né? Então tinha que estar pelado. E na definição é essa. É a maior parte do corpo exposta. Né? Entendi. Então é 10 minutinhos na parte frontal, 10 minutinhos no dorso. Então, gente, quem tem quintal aí... Aproveita. Hora do almoço, né? Mas é um sol ardido esse horário, hein? Sim, e é pouco tempo, né? Não dá nem bronze, né? Não dá nem pra queimar, que às vezes entra a parte dermatológica, né? Ah, não, mas aí vai me dar câncer, aí vai... Não vai dar. Nesse tempo não vai dar. Eu não tô dizendo que é pra torrar lá também, não. Então, são 20 minutos, quantas vezes? Na verdade, 10 minutos cada fronte, né? Entendi. Vamos dizer... O rosto aqui, peito, 10 minutinhos no dorso. Acabou, já tá bom. O resto realmente vai te fazer mal. Semana? No mínimo em torno de... A gente fala dia sim, dia não, vamos dizer. Mas aí dá uma média de 3, 4 vezes, né? Na semana, vamos dizer assim. Tá, Kleber. Por que essa busca pela felicidade é geral? Todo mundo busca ser feliz em alguma coisa. Por que você acha que é tão difícil alcançar? Assim, agora, sua opinião como pessoa. Então, a felicidade, na verdade, eu acho que você tem que levar mais de uma coisa em consideração, né? Porque quando você leva um único objetivo, por exemplo, formar, né? Vamos dizer assim, aqui, quando o seu objetivo de ser feliz é formar, você esquece muito às vezes, de Deus, esquece da família, né, da base familiar, esquece da própria saúde. E na verdade, quando você tem Deus, saúde, família, e você está buscando esse objetivo que é formar, né, ter uma formação, você em tese já está feliz, né? Então, quando o erro maior é você depositar toda, vamos dizer assim, a sua felicidade em um único objetivo. Né? Você falou exatamente o que a gente estava conversando esses dias no podcast com a Marcela Furlan, da nossa igreja. Ela falou, o erro da maioria das mulheres, essa busca pela felicidade, não era esse o assunto, mas a gente tocou nesse assunto, é você querer dar 100% em tudo. Você quer ser 100% na parte da esposa, 100% na mãe, 100% na parte profissional, e isso é impossível, porque nós só temos 100%, né? E aí, você agora tocando nessa parte da felicidade, quando a gente foca em uma coisa só, o resto fica prejudicado, né? E aí, a gente não consegue. Então, o certo seria, como é que se diz? Completar tudo. Para tudo ficar 100%, né? 10% aqui, 10% aqui, e assim vai indo, né? Como se fosse mesmo um conjunto, né? Que eu sempre digo assim. Então, às vezes, você foca num único ponto que você quer, que te deixa feliz, que na verdade não é o real, né? Então, por exemplo, eu vou ser feliz quando eu for rico, por exemplo. Na verdade, às vezes você vai ser rico e vai ser infeliz, né? Porque não é
esse ponto que é o importante, né? O ponto importante é como que você vai se tornar rico. Até você se tornar rico, o quanto você vai ter ajuda, vai ter Deus, vai ter família, vai ter saúde e se tornar rico. Aí sim, isso é ser feliz, né? Uma coisa que eu gostei, quando eu comecei a colocar metas na minha vida, objetivos e tal, eu descobri que eu estava sendo feliz no processo. Sim. Entende? Eu não precisei chegar lá, ainda não cheguei. Ainda não cheguei. Mas eu já tô feliz com cada... É como se fosse uma escada. Sim. E a cada passo que eu estou dando e eu estou conquistando, eu tô me... Nossa, que legal, consegui. Sim. Algo que eu não... Porque quando eu tava parada, eu só ficava olhando pra quem tava lá em cima e falava, nossa, eu queria tanto, eu também acho que eu ficaria Sim. feliz ali. Então, quando eu... Não, é isso que eu quero, descobrir. E aí... Claro que eu não consigo daqui pular lá pra cima. Então é um processo. E nesse processo eu me vi feliz. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim. Isso que você falou é muito importante, né? Porque falando até mesmo da área que eu mais mexo, que é a parte de obesidade, né? A pessoa, ela chega precisando, vamos dar um exemplo, perder ali, emagrecer 30 quilos e ela acha que ela só vai ser feliz quando ela perder, vamos dizer assim, os 30 quilos. E, na verdade, a felicidade, eu até digo, vem quilo a quilo. Hoje ela perdeu 1, então falta 29. Depois ela perdeu mais 2, falta 27. E assim ela vai já se tornando feliz, porque os resultados estão sendo atingidos. E é importante comemorar, né, Kleber? Cada conquista. Porque tem gente que fala assim, eu perdi só 300 gramas. Não. Gente, você perdeu, você não tem mais. Então vamos comemorar. E outra, eu até brinco, né? Porque a pessoa, hoje, pelo fato da gente ser muito imediatista, a gente não pensa lá na frente, né? Mas eu até brinco numa conta bem rápida, assim, perdi 300 gramas essa semana. Pô, dá 1,2 kg no mês. Sim. Dá 12 quilos em 10 meses. Dá 15 quilos em um ano, ó. Então, coloca, tipo assim, é claro, olha a meta, né? Então, nada que é pouquinho de resultado é muito significativo, né? Então, é a mesma coisa que eu brinco, você vai juntar R$100. Não, hoje eu juntei R$1. Pô, só R$1, falta 100. Tá, mas daqui 100 dias você vai ter R$100, então. Pelo menos você saiu do lugar que você tava, né? Entendeu? Então, esse que é o detalhe. Quando a gente pensa no contrário, Kleber, a gente fala da tristeza, a gente já pensa como uma coisa ruim. Você, como médico, que lida com muito com isso, a tristeza é um sentimento ruim? Não. A tristeza, ela não é um sentimento ruim, porque você realmente... eu até brinco, às vezes a tristeza vai te fazer mais forte do que para alcançar justamente esse objetivo. E outra, a gente não tem, durante o dia, 100% de felicidade. Por quê? Porque às vezes você vai atrasar, não por sua culpa, em chegar a algum lugar. Você já vai ter um sentimento de tristeza, né? Você colocou um objetivo e você não alcançou. Você não alcançou, né? Eu acho que a tristeza começa a fazer mal quando você coloca um objetivo para você, que esse objetivo muitas vezes ele está acima da média, que é como se fosse quase impossível de você alcançar. E tipo assim, Kleber, eu vi aqui que eu preciso emagrecer 30 quilos nesse mês, eu quero perder os 30. Não, aí você vai estar sempre triste, porque não tem como isso acontecer. Você alcançar, né? Isso. Então essa parte de metas, ela é até importante, porque as suas metas são traçadas de acordo com as suas condições, né? E não sem você ter essa condição. Agora, quando não depende de você, igual eu brinquei, eu saí cedo para chegar num lugar e aconteceu um congestionamento, eu fiquei triste, tudo, mas isso vai te fazer pensar em às vezes sair mais cedo e tudo, mas não vai te trazer uma tristeza a ponto de virar aí uma doença. E é um momento rápido, né? Mas eu falo assim, por exemplo, um velório, uma pessoa que você perdeu, você vai ficar triste, é inevitável, né? São momentos que eu falo assim, como você disse, te faz ficar forte, mais forte. Dói, né? Dói porque você sofre, é algo que foi tirado de você, eu tô falando aqui no caso do luto, né? Mas eu falo assim, é algo que te traz para um lugar onde você fica reflexivo, você começa a refletir, você começa a pensar, o que eu errei, quando é um caso de, né?
uma frustração. O que eu posso fazer? Mas tem gente que não. Tem gente que fica assim, acha desculpa. Mas ele podia ter... Não precisava ter me tratado daquele jeito. Ou fica achando desculpas. Eu falo assim, quando a pessoa está num momento de tristeza, procura analisar. O que aconteceu? O que te levou a essa tristeza? E o que você poderia ter feito, né? Que você errou, que você poderia ter feito para acertar e não acontecer isso. E dali você fazer diferente. Sim. Quando é um caso de algo que deu errado, né? Por exemplo, você foi para a prova e você não estudou e você queria tirar uma nota boa, você não tirou a nota boa, porque você não estudou. Aí você ficou triste, apanhou do pai e da mãe, às vezes, né? Porque aí você fica, mas a professora, mas o professor... Não, mas você errou, entendeu? Então, assim, aquele momento de tristeza, às vezes te serve para acordar. Agora, e quando essa tristeza te leva para debaixo da cama ali, dos lençóis, né? Eu falo debaixo da cama porque eu já vi depressivo ir para debaixo da cama, literalmente, sabe? Ficar no quarto escuro, não querer conversar com ninguém, não querer se alimentar, já não é mais tristeza, né, Kleber? Aí a gente já tá falando mesmo de uma patologia, né? Que relacionada à parte mesmo de depressão. E o cuidado com a depressão, ela é muito importante, porque eu digo até mesmo da pessoa porque às vezes esse mecanismo que você acabou de falar, de ter sempre um culpado, realmente vai fazer com que você entre no quadro de depressão. Porque você meio que se omite, né? Se põe no papel de vítima e a não todo sai. momento. E isso faz com que você fique doente, né? Então, essa parte de depressão, a ajuda, ela tem que ser mútua, né? Familiar, né? Médica, psicoterapeuta, tudo. Porque, assim, esses movimentos, né? Essa parte de você não atingir o seu objetivo ou traçar metas que não são atingíveis muitas vezes, já te deixa já te deixa depressivo, né? Já te deixa desanimado. E esse é um cuidado muito grande, porque às vezes, não estou dizendo nem na cobrança, né? Eu até, nos dias de hoje, atualmente, até mesmo como professor universitário, eu vejo que às vezes sempre tem uma dificuldade extrema para a pessoa, mas que essa dificuldade nem é extrema. Igual você falou, é uma nota, é um objetivo que nem... Mas aconteceu aquilo esporadicamente. Mas eu acho que não, ainda tem, na minha opinião, né? Eu tenho que estudar até melhor sobre isso, mas parece que tem isso muito é atual, vamos dizer assim, de você sempre se sentir incapaz, e para ser capaz precisa de alguém, não mesmo de você, entendeu? Entendi. Então... Eu estudo sobre isso. Eu falei, foi essa semana, fiz uma escola de pais para uma escola bem grande aqui de Várzea Grande, a Escola Adventista da Central de Várzea Grande, e a gente falou sobre sexualidade. E a gente toca no assunto que sexualidade é corpo, tudo Sim. que envolve corpo. E a gente tá pensando no físico, mas não, o emocional é primordial. Sim. E nós somos uma geração que nós não fomos criados com pais que estruturaram o nosso emocional. Então hoje a gente vê uma grande linha de adultos doentes emocionalmente, realmente. A gente tá vendo cada loucura. Sim. Sabe? É difícil. E é interessante isso que você falou, porque realmente reflete em todas as áreas, né? Hoje você, por exemplo, vê a culpa sempre no outro, né? Então, tipo assim, igual você falou, eu não consegui ir bem numa prova, mas ele não relaciona com a falta de estudo, de tempo de estudo mesmo. Mas ele relaciona sempre que a culpa é do outro, que é o outro que está querendo prejudicar. Isso é perigoso, né, Kleber? Se você fica sempre fazendo isso. Porque aí você mesmo que está achando isso, você vai diminuindo, né?
até chegar a um ponto que você acha que não é capaz de nada, não vai sair de casa. Eu prefiro morrer do Ou que desiste passar. de E tudo, desiste de tudo, e aí sim que entra. Eu falo que quando a pessoa entra nesse lugar, eu já estive nesse lugar, sabe? De depressão. Como é difícil sair dali, Kleber. Porque tem muita gente que tenta te ajudar, Sim. mas você nega, você quer se excluir e ao mesmo tempo você não quer se excluir. É um sentimento estranho. Não sei se você já passou por isso. Sim. É horrível porque você não quer ver ninguém, mas ao mesmo tempo você quer estar com as pessoas. É muito difícil você sair, dar o primeiro passo e se movimentar. É muito difícil. Eu falo que a depressão é uma doença que, olha, ela é cruel. Sim. Ela é muito cruel com o paciente. E eu né? acho que ela, vamos dizer assim, não só eu que acho, né, mas os trabalhos mesmo estão dizendo que é a doença mesmo, né, do momento, né, é o que mais está. E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, com essa estruturação familiar, com os ensinamentos que às vezes foram deixados, né, de ser passados. Eu acho que tem tudo a ver realmente com isso. E o que você falou é muito importante, que é a dificuldade mesmo de sair dessa situação, né? Muitas vezes a gente, na parte, falando de como cristão, não tem nada a ver de não ter Deus, né? Que às vezes o pessoal, né, fala, não, é porque você está orando pouco, é porque você o teu relacionamento com Deus está fraco, está ruim. Não tem nada a ver isso, né? Tem a nossa parte, né, como ser humano, Sim. que a gente precisa fazer também. Não é só... A gente sabe que buscar a Deus é primordial, Sim. mas tem coisas que Deus não pode fazer por você, porque é questão de escolha. E você falando isso, né, é como se Deus estivesse te culpando, né? É tipo, não, você não tá me buscando, então eu tô te ferrando aí com esse quadro Exato, depressivo. né? Não é assim, né, que funciona. E aí é onde entra as pessoas, né, desde profissionais, quanto família mesmo, quanto amigos, para tentar ajudar a reverter isso e não desistir, né? Porque realmente às vezes é um quadro bem arrastado, bem difícil, vamos dizer assim, né? Kleber, eu não sei se você já viu um videozinho, são vários na verdade, viralizou a música. Que quando o bebê tá chorando, não sei se você já ouviu isso, aí os pais vão lá, já fizeram o teste, vai lá e coloca aquela música do Fala Mansa, que fica, eu tô rindo à toa. E a criança começa a ouvir, incrível, ela para de chorar. Eu falei, gente, não é possível isso, eu ainda vou fazer o teste. Mas a música, ela fala sobre felicidade, o tom da música é bem alegre, só que nunca ninguém tinha usado com bebês. E é incrível, todo bebê tá chorando. A mãe vai lá e coloca a música. A criança para assim, na hora. Eu falo, tem alguma coisa a ver? Alguma coisa. A gente tem que ver, igual você falou, testar, né? Eu falo porque, avaliar. assim, eu sou muito musical. Quando eu tô pra baixo, se eu coloco uma música, às vezes eu consigo mudar o meu humor por causa da música. Sim. Pra gente isso funciona mesmo, né, nesse sentido, porque a gente realmente, a música, ela toca pontos aonde no nosso cérebro tem essa relação com você melhorar o ânimo, né, com a serotonina, com a dopamina. Então você realmente consegue mudar ali, agir, né, as sinapses, as liberações que otimizam essa fase, né? E o inverso também é verdadeiro. De colocar você pra baixo. Isso, às vezes Vixe. você gosta de músicas que não são tão animadas, vamos dizer assim, né? Que aí você começa a fazer agora que você uma falou, reflexão. Eu assistindo uma live com duas mães de adolescentes que morreram com aqueles desafios da sei. internet. E as duas falaram que depois que as crianças morreram, que os filhos morreram, elas foram mexendo nas coisas e tal, descobriram, os dois, a mesma característica, que eles estavam ouvindo certas músicas de animes, porque eles eram dessa comunidade Sim. de animes, e as músicas falavam sobre suicídio, falavam Isso. sobre matar o pai e a mãe, sabe? Os dois tinham essa mesma característica. E você tem mesmo, né? O que a música faz, né? Que é o que a gente fala que encanta mesmo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Então você pode realmente sofrer influência da música, principalmente repetidas vezes ouvindo a mesma música, então você consegue ser influenciado. Vai pro subconsciente. Isso. Então é perigoso. A gente tem que Perigoso. tomar cuidado. É perigoso. Kleber, quando é que você se tornou realmente feliz? Foi depois que conheceu o Dani Molinari?
Foi ali a minha esposa, né, Dani Molinari, foi a consagração, né? O ápice do... Você vai montando, né, igual eu falei, né, um casamento, né, e aí foi juntando tudo para realmente eu continuar feliz. Você não era daqui de Cuiabá? Você veio para cá quando? Eu, na verdade, eu vim estudar aqui em Cuiabá com 19, 17, aí você já ficou? 17 anos. Aí eu fui estudar fora, voltei, mas aí eu fiquei por aqui. Quando aí eu você voltei. comeu cabeça de pacu, né? E aí eu formei aqui e fiquei por aqui. Aí, assim. Como é que foi esse conhecimento da Dani? Como é que vocês se encontraram? Conta aí um pouquinho dessa parte Dani, particular aí. Eu conheci ela no hospital, né? No hospital? Eu trabalhava já como médico, eu era residente na época. E aí ela fazia também residência e a gente se conheceu e a gente foi se conhecendo, tudo tal. Ela, né, já era uma pessoa, vamos dizer assim, cristã, já era adventista, né? No caso eu não, na verdade eu não me considerava de religião nenhuma. E deu certo, a gente tá até hoje, vamos dizer, tem 10 anos. 10 já, que a gente nossa, passa de rápido. conhecimento, de conhecidos, nós temos 11,5. E aí de casados, 10 anos. Kleber, quando você estudou a Bíblia, né? Que você fez o estudo bíblico com o seu sogro, com a Dani, o que te chamou a atenção foi mais a parte nutricional da nossa religião, na parte de saúde? Isso te chamou... Porque você já trabalha nessa linha. Sim. Eu acredito que isso te chamou bastante atenção, né? Na verdade, o que me chamou a atenção no início, quando, né, a gente fala assim, foi realmente o fato de seguir a Bíblia, vamos dizer assim. Ao pé da letra. Entendeu? Com interpretações racionais, vamos dizer assim, eu acho que isso me chamou mais atenção do que depois, que aí, né, realmente, quando eu entrei no estudo, aí veio essa parte alimentar, não só alimentar, né, mas parte de saúde mesmo, né. O que é engraçado que bate muito com o que a gente estuda na ciência, né? Isso. É muito em quem estuda a ciência e a Bíblia, percebe que muita gente fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não tem tudo a ver. Tem tudo a ver, na verdade. Na verdade, está muito ligado isso, né? E o mais engraçado é que só é dito de formas diferentes, né? A ciência, vamos colocar assim, de uma forma mais técnica e os ensinamentos da parte adventista de uma forma mais simples, mas quando você vai a fundo no simples, você chega no técnico, né? Que é os elementos mesmo que fazem parte da composição corporal e tudo mais. Igual essa parte mesmo que eu falei antes da vitamina D, isso já tem mesmo na parte mais simples da igreja, que com certeza funciona por causa, junto com a técnica que foi estudado e desenvolvido. Então, sempre anda junto mesmo com a ciência, né? Tá, você ajuda a Dani ali com os jovens, Sim. né? Você tem percebido como é que se diz? A cada ano que passa, uma dificuldade nos jovens nessa parte de felicidade? Porque eu observando e acompanhando ali junto com vocês agora, eu vejo, assim, uma certa apatia. Não porque eles querem, mas parece que todo mundo que a gente está vivendo está levando os jovens a serem dessa forma, principalmente o tal do celular, né? Sim. Eu acho que isso convém, assim, isso é verdade, sabe? Eu acho que o jovem, ele, hoje, né, com a tecnologia, vamos dizer, que a gente tem, eles são muito bombardeados em relação a coisas mais ruins, vamos dizer assim, do que boas, por causa dessa facilidade de encontrar uma suposta informação, né? Então, por exemplo, vamos falar de mim. Na minha época, quando eu era jovem, o acesso para coisas ruins não era tão tinha rápido. que ser direto, pessoal. Não tinha internet. E tinha que ser não tinha o conquistado, WhatsApp, não tinha, assim, né, essa Instagram, não, entendeu? Então ele tinha que, se fosse para ser, era muito mais trabalhoso e muitas vezes até mesmo não chegava, porque era tão trabalhoso que não. Hoje não. Hoje você tem
tudo que eu falei de tecnologia, que atinge todo mundo que está ali na tela, né? E o tal Na do tela. dedinho, que a gente fica atrás da dopamina, né? Isso. A gente fica viciado, né, Kleber? E Às vezes você- você não tá nem prestando atenção no que tá vendo, mas é só o fato de rolar. E você fica muito... Que é o que a gente fala, né? Como a música, a tela em si, ela traz essa invasão, né, no nosso subconsciente, né? Então a gente fica realmente dependente daquilo ali, né? Então isso com informações, na maioria das vezes, infelizmente, ruim. Porque às vezes a informação boa, muitas vezes, ela não quer ser, às vezes, absorvida, né? Porque, por exemplo, igual gastar, né? Olha que tem gente que acha que gastar, Entendeu? né? E, tipo assim, na minha opinião, tipo assim, o gastar de forma exagerada é uma situação momentânea boa, óbvio, mas que não que é ruim porque você tá Não tem sendo- gente que gasta tanto, chega em casa, só pega o pacote, nem abre, deixa lá e fica. Mas essa parte de você, né, e o celular, ele faz uma leitura, né, que eu não sou técnico para dizer como, mas quanto mais você busca o assunto, né, mais ele aparece para você, né. O Então, algoritmo, né? É, o que algoritmo. que Às aí- vezes, Kleber, tá desligado, só de você falar, né? Já capta e você. De Isso. repente, no celular tá só isso passando. E aí você vai buscando cada vez mais e isso vai te fazendo você realmente entrar num ciclo vicioso, independente do que você está buscando. O que vai virar, Kleber? Aí tem hoje Ai, o que a gente fala, até mesmo que teve uma palestra, né, até na igreja que a gente foi da pediatra, que é desses treinamentos, né, para você tentar ao máximo não levar isso tão cedo para a vida da pessoa lá. Sim. Então, tipo, 2 anos ali, né, que a gente fala de 1000 dias lá que a pediatra falou sem tela. A doutora Daisy, né? Isso, sem açúcar também, né? E tal. Por causa nessa tentativa de você não De retardar. deixar desenvolver algo, retardar numa criança o desenvolvimento dessas coisas ruins ou desse ciclo vicioso que realmente atua onde? Na mente, né? É complicado, porque a gente fala bastante das crianças, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, Isso. mas nós pais estamos viciados. Sim. E aí a gente vai dar o exemplo como, Sim. sabe? É difícil. Eu falo muito disso também, entendeu? Porque você, muitas vezes, você quer cortar algo que a criança está convivendo ali todo dia, né, vendo você fazer e ela não entende, né? Por que ela não pode? Porque que ela não pode, né? É a mesma coisa que eu brinco assim, você quer que... Eu sempre falo isso, você quer que o teu filho não tome refrigerante, Mas você... mas aí você tá lá na mesa com o refrigerante, você tá tomando e, ó, você não é pra você tomar isso aqui. Ué, como? Tem muitos que eu atendo que falam assim, ai, eu não quero mais que come isso. Eu falei, mas quem que compra? A criança só vai comer porque tá ali na despensa. Isso. Para de comprar, Entendeu? Porque a alimentação influencia tudo, né? Não é só... Mas até a parte eu falo assim, muitos professores, a gente percebeu a diferença de uns anos pra cá. A alimentação, como tem influenciado no comportamento das crianças. Açúcar direto, sabe? A criançada tá lá dando rasante dentro da sala. Como é que você vai conseguir manter 4 horas uma criança sentada? Não vai. E é isso que a gente tá falando, porque não é um ponto, né? Então aí por isso que eu digo do jovem, né? Nesse sentido. Não é uma coisa só. Aí entra alimentação, né? Entra tela, aí entra a criação, a liberdade, às vezes. Fora a quantidade de hormônios que tá, Isso. né? Porque às vezes o pai, não por maldade, né? Vamos dizer, porque o pai ou a mãe, né? Os pais, vamos dizer assim, não por maldade, mas às vezes eles realmente falam assim, olha, eu nunca tive condição de comer tal coisa ou fazer tal coisa, agora eu tenho, meu filho não vai precisar, proporcionar não, pro meu vou filho. proporcionar para o meu filho. E às vezes esse proporcionar está atrapalhando. Na verdade, com condição ou sem condição, às vezes não seria o momento de realmente liberar de forma, vamos dizer assim... Sem limite, aquilo que ele não teve. Porque às vezes ele nem lembra, às vezes ele não tinha, porque às vezes era até mesmo bloqueado, né? Vamos dizer assim, era limitado.
que era às vezes o jeito correto de se fazer, mesmo diante de uma condição não tão boa, né, antigamente. Então isso também entra nessa formação, né? E aí hoje a gente sabe pela ciência mesmo que essa formação ela é desde a gestação, né? Sim, Então desde a gestação. quando a gente fala assim, não consumir o açúcar, né? A parte de bebida alcoólica para a criança que se resume à gestação, então isso já é muito importante. Ela recebe tudo, né? Isso, porque é tudo, muitas vezes o que ela vai se formar ou o que ela vai ter ali na infância tem relação com a formação, né? Com a gestação e não necessariamente 100% genético, né? Sim. Óbvio que tem coisas que são genéticas. Mas tem coisas, a maioria delas são por fatores ambientais que a gente fala, né? Estilo de vida, tudo. Kleber, como a gente falou no começo, a gente sabe que cada pessoa busca a felicidade em um lugar diferente, né? O que convém para cada um. Então, analisando isso e falando, né, que é das metas, a gente comemorar com cada conquista. Então, quando é que a gente chega, então, a tal felicidade? Bom, ela, na verdade, na minha opinião, você, mesmo estando feliz, ainda vai passar por altos e baixos, porque a felicidade em si, ela não depende só, como até eu disse, da gente, né? Então, por exemplo, você pode estar muito bem, né? Tanto profissionalmente, financeiramente, com a família, e às vezes entra de surpresa, vamos colocar assim, Um fator que você não esperava. Que você não espera. Por exemplo, perder um ente querido. Não é que você vai ser infeliz, né? Mas nesse momento, a felicidade ali, ela vai ser realmente abalada. Você vai passar por um momento de tristeza, para depois voltar. Então a expressão a vida é feita de altas e baixos é real. Com certeza, com certeza. Na verdade, até mesmo levando para a ciência, hormonalmente falando, a gente é cíclico, né? A gente não é uma linha reta. Então vai ter períodos que a gente vai ter uma produção maior de hormônios, outros uma produção menor. Fator idade contribui também, né? E isso é normal. Por quê? Porque a gente tem uma faixa, né? Que eu costumo dizer. Então a gente oscila dentro dessa faixa. E não é uma linha reta. A linha reta é morto, né? Bem isso, né? Que a gente vê no hospital. Então a gente... Por quê? Porque nós somos seres humanos pensantes mesmo, né? Tipo, então a gente vai oscilar. E aí ser feliz é realmente estar dentro daquela faixa. E eu vejo assim, né? Você buscar um propósito de vida, né? E analisar todas, como a gente comentou, todas as outras partes, não é só aquele propósito, mas complementar, né? Se tá bem aqui na parte baixa, então vamos melhorar aqui. E assim vai indo, né? E assim vai indo. Isso que você falou é bem interessante mesmo, porque você, né, comemorar as etapas é o que sempre vai... por quê? Porque uma etapa, ela vai ser triste, ter momentos de tristeza e momentos de felicidade. Mas quando você pula de etapa, sempre vai ser a felicidade, não vai ser a tristeza, né? E ali você vai brigar de novo entre momentos de felicidade, tristeza, resolveu, pulou para outra etapa, porque ali você realmente está feliz. É onde você vai subindo e vai se destacando. Né? Bem, nós somos cristãos e a gente sabe que a parte espiritual é primordial para a felicidade, né? Sim. O que você acha aí das pessoas que já desistiram de Deus? Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que realmente vive uma vida, deixa a vida me levar, sabe? Você acha que a parte espiritual é importante nesse complemento aí da felicidade? Com certeza. Eu até vi um pastor falando, o pastor Josanã até, que ele fala, né? Meu corpo tá bom. Por quê? Porque eu tô com saúde, eu tô comendo bem, eu tô praticando atividade física, mas a minha mente, o meu espírito não tá bom. Aí não existe caixa do corpo e caixa da mente e caixa do espírito. A gente é um só. Não tem como o corpo tá bom e a mente tá ruim
E você está bom, não tem como, né? Para você estar bem, você tem que estar com o corpo bom, a mente boa e o espírito bom, porque é tudo misturado, né? Não são caixinhas separadas. Então, aí eu não consigo, tenho esse mesmo pensamento, eu não consigo separar as coisas, né? Eu acho que, por exemplo, se a sua comunhão com Deus está péssima, não tem como o seu corpo tá bom, né? Porque não existe caixas separadas. Então, eu acho que tudo é um conjunto. Para aí sim você ter o melhor de si para buscar a felicidade, né? Então, eu não acho, por exemplo, que se você tem um problema familiar, alguma desavença e tudo, mas está treinando, se alimentando bem, tá tudo bem. Não acho. Então, eu acho que as três coisas, né, tem que andar do mesmo caminho. Então, o corpo bacana, se alimenta bem, treina, faz atividade física, dorme bem, né? Aí a mente, espírito, então em uma comunhão com Deus, pensamentos bacana, ouço, né, músicas que façam a gente crescer, e aí sim você está bem. E aí sim fica mais fácil de você E ao atingir contrário a também, felicidade. né? Porque tem gente que busca só a parte espiritual e larga o corpo. Isso, Eu acabei de isso. receber aqui, Kleber. Olha como é por Deus, gente. Acabei de receber da Yara, uma amiga nossa que canta lá com a gente. Olha a frase que ela falou. Amiga, olha que frase maravilhosa. Sem sanidade não há santidade. Justamente. Para você ter sanidade, uma vida saudável, você tem que fazer a sua parte física, cuidar do teu corpo. Justamente. Né? Nessa parte de física é onde eu mais tenho críticas, assim, independente se era adventista ou não, é porque sempre a gente recorre a Deus, né? Sim. Principalmente quando as coisas estão muito ruins, vamos dizer assim. Mas a gente esquece de olhar o que a gente fez, né? Que é o que você falou lá no início. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. A pessoa não se alimenta bem, né? Faz uso de um monte de porcaria, às vezes bebe, fuma e tal, e não dorme bem à noite, noitezinho claro, aí é obeso e aí tem um quadro de pressão alta, por exemplo. Aí vai lá e fala, meu Deus, olha só, o senhor podia curar essa pressão alta, né? Tira de mim esse problema. Não estou criticando, que isso é do ser humano. Sim. Mas, assim, eu brinco assim, se eu fosse Deus, eu ia estar assim, não, eu posso até tirar, mas e aí? O que você vai fazer? Né? Foi você que buscou tudo isso. Para eu tirar, você vai ficar com esse mesmo jeito, com esse são as mesmo consequências, estilo? né, Kleber? Justamente. As doenças são as consequências dos nossos maus Entendeu? hábitos. E aí entra as doenças mentais, que aí tem relação com o espírito, que é o que você falou. Às vezes a pessoa treina, é magra, come bem, não fuma, não bebe tudo, mas tem problemas psíquicos, sociais, vamos colocar assim, né, familiares, ou que estão atrapalhando. Então tem que se tentar resolver, vamos dizer assim, tudo, para que realmente o conjunto, né, que é o ser humano, tenha ótimos resultados, vamos dizer assim. Como um carro, né? Cada peça Justamente. do carro tem que estar funcionando Justamente, direitinho. né? Se uma parte do carro não estiver Isso. funcionando, não fica 100%. Então, e a gente sabe que isso é difícil, né? Hoje em dia, pelo tanto de ataque que a gente sofre, igual a gente falando dos jovens, né, em si, mas os adultos também. Mas é aí onde a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Certo. Eu acho que é o mais Então, correto. eu vou até mostrar aqui pro pessoal esse livro. Ele já tá tão velhinho, gente, já tá até amarelo, sabe aquele livro aqui? Mas é um livro que, olha, eu falo que todo ser humano tinha que ler, porque, olha, é Caminho a Cristo. Esse livro, né, deixa eu mostrar ali pra câmera, tô mostrando pra câmera errada, né? Esse livro, ele é bem pequenininho, é de Ellen G. White, é um livro que realmente fala das pessoas que estão nesse lugar de tristeza, que você tá num lugar onde você não vê solução, sabe? E mostra exatamente a solução desse problema, que Deus pode te ajudar realmente, não há problema que Deus não ajude. E é engraçado, sabe, porque é justamente o que a gente falou.
Ela mostra a Deus que Deus é a solução, porém você também tem que fazer a sua parte. É um caminho, é uma caminhada que você tem que dar os passos. É você que precisa dar esses passos. E Deus, então, vai dar a solução. Então, Caminho a Cristo é a nossa dica de leitura. É um livro rápido de ler e maravilhoso. Eu já li, acho que umas 3 vezes. Tanto que ele tá até amarelo, coitado. Mas tem outras versões, acho que o pastor Zanan leu 42 vezes. 42, né? Acho que foi, se eu não tô enganado. É um livro muito bom, gente. É muito bom. Acho que todo ser humano devia ler esse livro. Mas E falando de livro, qualquer livro que você pega hoje, né, independente da base, né, cristã, é interessante que ele sempre fala de cuidar do corpo, mente e espírito, né? Buscar livros Isso. assim, né? Entendeu? Então, eu tava numa livraria esses dias e eu fui olhar um livro de empreendedorismo. Eu gosto, né? Então, Sim. e ele começava falando mesmo, atividade física, alimentação. Aí você fala, o que tem a ver Aí com eu empreendedorismo? falei, olha só como que hoje, né, as coisas realmente estão relacionadas a qualidade de vida, a junção ali do ser humano, que é corpo, mente mesmo e espírito, né? Que você vai se moldando, ajustando, caminhando. E aí as coisas... Até para que você tenha saúde, né, Kleber? E você conseguir ser essa pessoa, Sim, né, que você quer, esse objetivo, alcançar, você tem que estar bem. Sim, com né? certeza. Não adianta chegar lá e ir doente. Com certeza. Ah, gente, mas é um papo que vai longe. É verdade. Mas é muito bom, a gente busca trazer assuntos assim para vocês, para realmente vocês pararem para pensar, analisar, e falar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Posso melhorar nisso? Posso melhorar naquilo? A gente sempre pode melhorar, né? Kleber, fala aí suas redes sociais, a gente vai colocar na descrição aí, para as pessoas que tiverem mais... Como é que se diz? Querem saber mais sobre esse assunto, para buscar você como profissional também. Fala aí o seu trabalho e a sua rede social, que daí as pessoas vão ter essa referência aí. Bom, nas redes sociais, o que mais, né, a gente usa hoje é o Instagram, que é @dr.kleberperes, né? Kleber com K, Pérez com Z. E no Google pode procurar pelo meu nome também, ou Instituto Kleber Peres. Ali, tanto pelo direct do Instagram ou no Google ali vai ter todas essas informações para vocês terem um acesso ali à minha clínica, ao meu instituto. Se vocês precisarem, a gente sempre vai estar à disposição. Desse instituto, o que a gente encontra lá? A gente tem um atendimento personalizado, né, individualizado, que a gente faz uma avaliação laboratorial de todos os exames, todas as partes hormonais. Trabalhamos também a parte de corpo, né, em relação à parte de atividade física, alimentação, que a gente tem essa formação também. E a parte estética vem junto, vamos dizer, né? Porque se você melhora a alimentação, emagrece, faz atividade física, tem uma boa comunhão com Cristo, a estética vem junto, né? Vamos dizer assim. Então a gente está à disposição para todo esse protocolo, vamos dizer assim, a gente monta individualizado Então é um lugar que você encontra tudo ali. De tudo. Que bom. Eu também estou nas redes sociais, @angelis.ariadne, estou no TikTok, no Facebook, no Instagram. E aqui com vocês no YouTube, todos os domingos um episódio, falando sobre saúde, sobre nossas emoções, sobre as nossas famílias. E é sempre um prazer, porque eu amo esse tipo de assunto, de conversa que te faz pensar, que te ajuda, né, que te levanta do lugar onde você está. E eu espero que você tenha gostado também. E agora, vou deixar vocês, porque agora eu vou ter uma consulta aqui com o Kleber. Aproveitar que ele está aqui. Eu que agradeço o convite, tá? Obrigado. Mas nós vamos te chamar mais vezes, tá, Kleber? Estou sempre à disposição, que eu também gosto desse conteúdo, de passar isso, né, para as pessoas. Porque muitas vezes, igual a gente diz, a gente busca um ponto só, né? E, na verdade, a gente não nós não somos feitos ou criados para buscar uma única coisa, né? A gente sempre anda em conjunto, em bando e com o nosso Senhor Jesus aí. Verdade. Muito obrigada, Kleber, por ter aceitado, tirado você um pouquinho aí da sua vida pessoal. Mas foi muito bom, muito edificante. Tenho certeza que todo mundo gostou. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.